a todos, é uma felicidade muito grande estarmos juntos novamente. E hoje, para a grande festa, é uma prece em homenagem àqueles nossos queridos que fizeram essa viagem, essa passagem antes de nós. A saudade aperta, a vontade de estar junto é sempre muito grande, mas estamos aqui, nós, chamado lado de cá, torcendo para os que nós chamamos de o lado de lá, estejam felizes, operosos, trabalhando. E nós vamos hoje falar sobre isso. E antes de iniciar todo e qualquer trabalho espiritual, fazemos uma prece. E nesse momento eu convido a todos para elevarem o seu pensamento ao alto, pensar em Jesus, pensar numa imagem que lhe traga muita paz, muita confiança em Deus, para que nós possamos nos unir a esses irmãos. Vamos então fechar os nossos olhos nesse momento. Amigos espirituais, muito obrigado pela ajuda, pelo amparo, mais uma vez. Estamos aqui não para falarmos da morte, mas para festejarmos a vida. Lembrarmos desses nossos entes queridos, dessas pessoas tão importantes em nossas vidas e que estamos momentaneamente separados fisicamente, mas sempre unidos através do coração, unidos através dos amigos espirituais, através da vida, que faz com que nós estejamos eternamente ligados como espíritos eternos que somos. Essa família universal que Jesus sempre tentou nos trazer, essa ideia, essa maravilha que é a família. Que nós possamos então, com a ajuda de Ramatiz, com a ajuda de todos esses orientadores espirituais, iniciar esse nosso trabalho, agradecendo sempre a Kardec, a Ramatiz, a Jesus, nosso irmão mais velho, mas sempre a Deus, nosso Pai. Pedimos a permissão para iniciarmos essa nossa prece, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus mesmo, né? Essa felicidade que temos de podermos falar das verdades espirituais. E hoje, a prece em homenagem aos chamados desencarnados, ou seja, que não possuem mais o seu corpo de carne, nós vamos falar um pouquinho, né, desse evento que é muito importante para nós. Primeiro porque nós acreditamos, como espíritas, que a morte não existe. A morte é apenas uma transição. Para aqueles que já assistem a nossa prece, que já conhecem a prece, que são espíritas, fica mais simples de compreender. Mas aqueles que talvez já damos as boas-vindas a quem esteja pela primeira vez assistindo a uma prece, uma responsabilidade muito grande de estar aqui substituindo a nossa querida irmã Zuleika, que é a pessoa que responsável, né, vamos dizer assim, por trazer para nós essa maravilha que é a prece. Mas à medida em que o trabalho vai transcorrendo, e vocês fizeram, né, um convite, colocando o nome dessa pessoa querida na prece, quando fazemos isso, é como se estivéssemos convidando uma pessoa para uma festa. Imagine um aniversário, você vai chamar aquelas pessoas que você gosta, né? A sua família, amigos próximos. E imagina você convidar uma pessoa e você não estar presente, né? Então, esse convite é feito, esse convite chega até essa pessoa que queremos homenagear e ela vai assistir a essa prece, aonde quer que ela esteja, né? Um dos principais pontos, quando nós começamos a estudar sobre espiritualidade, é exatamente a questão de estarmos sempre operosos, né? Então, esse grande evento que acontece nesse momento, a energia que aqui estamos gerando, a conversa que estamos tendo, vai chegar a essas pessoas como forma de reconhecimento, como pedidos que estejam bem, que estejam saudáveis, né? E assim vai
transcorrer o nosso trabalho. Vamos, a partir de um determinado ponto, nós vamos ver os nomes das pessoas que estão sendo homenageadas e estará em ordem alfabética. E pedimos sempre que durante a leitura desses nomes, primeiro, o respeito, né? Estão ali vários nomes e de pessoas que não estamos homenageando, mas que alguém colocou o nome. Então, o silêncio interior, a oração, sempre constante nesse momento da leitura dos nomes, elevando sempre o pensamento. E a partir do momento que nós estivermos vendo o nome da pessoa que estamos homenageando, que nós possamos imaginá-la feliz. É claro que alguns desses irmãos podem ter desencarnado com alguma doença, com situação complicada, mas precisamos perceber que tivemos uma união com essa pessoa durante bastante tempo. Então, os momentos felizes é que precisam ser lembrados, os momentos de tranquilidade, os momentos de conversa fraterna, né, são importantíssimos para que nós tenhamos essa união entre todos nós. Né? E antes de nós falarmos, né, e vermos esses nomes, eu gostaria apenas de dar uns poucos avisos que é muito importante para nós, né, que nós tenhamos essa comunicação com vocês que estão nos assistindo. As atividades da nossa casa se encerram no próximo sábado, dia 18, né, para as festividades de fim de ano, celebrar o aniversário de Jesus, e que nós estamos já trabalhando presencialmente, através da cromoterapia e das palestras. Só que existe a necessidade de agendarmos, porque logicamente estamos cuidando ainda do distanciamento social, que é muito importante, uso de máscara, toda a higienização, né, com álcool em gel, e nós estamos recebendo as pessoas. Né? Então, aos sábados, 18 horas, temos a palestra e também a cromoterapia. E nós pedimos, né, que vocês agendem no site. O site www.uniãoespiritaramatiz.org, que também lá encontraremos um link para o tratamento de cura à distância através de irradiação. Lá nós entramos no site, procuramos essa imagem, preenchemos o formulário para esse tratamento de cura. Também tem o agendamento da palestra. Né? E estamos oferecendo um curso também para ensinar as pessoas a fazer o culto do Evangelho no lar, que é tão importante, essa proteção para a nossa casa, o contato com o nosso anjo de guarda, com toda a questão de proteção espiritual do nosso lar. Esse curso, ainda online, né? Temos ainda essa necessidade, e a data da próxima turma e inscrições serão divulgadas no site e nas redes sociais da UER. Tivemos aí um curso, teremos outros. Então, à medida que essas inscrições forem sendo permitidas, nós vamos divulgar no site. E, por favor, não se esqueçam, deem o seu like no YouTube, compartilhe, marque lá para receber as notificações, porque tem sempre um trabalho, né? A cromoterapia, a evangelioterapia, tem tantas coisas que nós podemos estar participando mesmo de forma online. Né? Lembrando que a cromoterapia já está presencial. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma pequena pausa na nossa imagem para que nós possamos fazer, então, a leitura dos nomes. Convido a todos para que entremos em prece, para que nesse momento possamos iniciar a passagem dos nomes, que é a leitura. Então, elevem o seu pensamento, entrem em prece para esse momento tão importante. Graças a Deus.
Muito bem, retornamos, graças a Deus, que as vibrações tenham sido as melhores possíveis, que esses nossos queridos homenageados possam ter recebido essa energia maravilhosa que com certeza foram geradas nesse momento. Para o nosso trabalho, essa é uma parte onde nós vamos conversar um pouco. Os que assistem às palestras, as casas ramatizianas, têm um esquema de palestras muito interessante, que são 24 palestras. Não há realmente uma interligação entre todas, mas se ao iniciar um tratamento na palestra número 10, por exemplo, não perdemos. Por quê? Ao chegar a 24, retorna a 1 novamente. E esse ciclo se repete. A forma de aprendizado é muito importante. Então, o que iremos conversar aqui, muitos dos que aqui estão ouvindo conhecem, mas a vibração gerada pelo nosso estudo de hoje, ela tem um direcionamento, que é justamente para aqueles espíritos que podem, de certa forma, estarem ainda na parte de estudo a respeito de como se encontram. A dificuldade de talvez terem se encontrado espíritos. Alguns dos nossos irmãos talvez não acreditem muito na vida, na chamada vida após a morte. E todo e qualquer ensinamento, toda e qualquer vibração de ensinamento é muito importante para eles. Então nós podemos começar, por exemplo, falando de Deus. Desde que a humanidade se inicia, nós temos uma necessidade muito grande de chegarmos ao Criador. E o que é o Criador? Quem nos criou? Em certo momento nós acreditávamos na natureza, no fogo, na água, no vento. Algumas civilizações criaram os totens, as figuras, onde até sacrifícios eram feitos. Então a nossa ideia de Deus sempre foi de algo acima de nós, que controla a nossa vida, que nós devemos respeito, muitas das vezes medo, mas nós aqui estamos aprendendo cada vez mais. Num determinado ponto da existência da humanidade, acreditamos que Deus é uma trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, a mesma coisa. E vamos continuando os estudos, continuando o nosso aprendizado, e o Deus único nos chega com Jesus, seu Filho, nosso irmão, e que essa ideia vai cada vez mais abrindo novos horizontes, aonde nós chegamos ao Livro dos Espíritos, pergunta número 1, que é Deus? Essa dúvida, essa questão de quem é esse Criador. E os Espíritos, tentando encontrar palavras que nós possamos entender, diz claramente: Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em algumas traduções, poderíamos encontrar Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas podemos entender que há algo infinito, já é uma ideia complicada de nós entendermos. O Criador, ele é incriado, senão ele deixaria de ser o Criador. Se ele fosse criado por algo, existiria um Criador antes dele. Veja como é que a nossa mente começa a viajar de uma forma. Mas vamos lá. O que eu preciso saber de Deus? Eu preciso saber que Deus é bom, Deus é justo e Deus é amoroso. Então, se essa ideia na minha mente se torna bem clara, eu não posso admitir que Deus crie um sistema onde haja vingança, onde haja dor, onde haja sofrimento sem uma causa. Para todo efeito, há necessidade de haver uma causa. Então,
eu começo a compreender que precisa existir algo muito maior do que a própria vida, porque nós fomos criados simples e ignorantes, passamos por uma evolução material e espiritual, até nós alcançarmos a chamada individualidade, a capacidade de escolha, o livre-arbítrio, o livre-arbítrio configurando esse poder de escolha. Alguns poderiam até dizer, eu posso fazer o que eu quiser. Sim, é claramente isso. Só que nós não podemos nos esquecer jamais das letrinhas miúdas desse contrato que nós assumimos com esse Criador. Sim, eu posso fazer o que eu quiser. Porém, existem consequências. A cada escolha, a cada caminho que eu escolho tomar, existe uma consequência, que será uma consequência boa ou uma consequência nem tão boa assim, né? Por isso, acharmos que Deus criou a dor. Não, o que Deus criou foi um sistema infalível de educação, aonde quando nós infringimos a lei, nós causamos esse sofrimento a nós. Então não é Deus que está nos punindo. A lei criada por Deus nos educa. Então, por que eu estou falando tudo isso? Quando nós nos separamos de um ente querido, a dor é muito grande. A dor da separação, a dor da perda, a dor que nós acreditamos que talvez não vamos mais encontrar aquela pessoa. Quando essa separação ela é momentânea. De novo, Deus é bom, Deus é justo e Deus é amoroso. Essa amorosidade faz com que nós sejamos irmãos, conheçamos cada vez mais espíritos, consigamos desenvolver essa família universal tão importante para o desenvolvimento da humanidade, que está sofrida, causado por ela mesma. Então, todos os acontecimentos. E aí chegamos em Jesus. Esse Espírito que não precisaria vir para cá, ele aceita essa missão de poder estar nos protegendo, de estar conosco, e mostra alguns caminhos. E existe uma passagem no Evangelho que eu gostaria de estudar aqui junto com vocês, para que nós possamos entender. Inclusive é uma passagem muito interessante, que eu sempre falo, me lembro nas palestras de um grande amigo meu, que trabalhou comigo, e ele é de outra religião, e ele muitas das vezes queria conversar comigo a respeito do Evangelho. E eu aceitava, claro, sem problema nenhum. Só que nós fizemos um acordo. Ele não tentaria me converter à religião dele, e eu, da mesma forma, não tentaria convertê-lo ao Espiritismo. E dessa forma ele me trouxe uma vez uma passagem dizendo o seguinte para mim: Leandro, eu vou provar para você que a reencarnação não existe. Ele: nossa, João, muito forte isso, você está querendo derrubar a base do que eu acredito dentro do Espiritismo. Mas vamos lá. Existe uma passagem muito interessante, eu vou ler essa passagem para vocês, ele falou assim muito en passant, mas eu vou ler a passagem inteira. Começa assim, está em João, capítulo 3, versículo 1. E nós vamos até o versículo 11, 12, mais ou menos. Vamos ver como é que é essa passagem. Começa assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe:
Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E termina: Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Vamos interromper aqui um instantinho. A minha resposta para esse meu amigo foi a seguinte: olha só, você tem certeza que você vai usar essa passagem? Porque essa passagem é uma daquelas em que o Espiritismo estuda para provar a reencarnação. Meu amigo, olha só o que está escrito: Não te maravilhes de ter dito a você, necessário vos é nascer de novo. E aí ele me explica, né? Ele fala o seguinte: não, Leandro, é porque é o seguinte, você é uma pessoa que errou, né? Você já fez toda a sua vida, e chega um determinado momento em que você quer nascer de novo, você nasce de novo para Jesus. E aí eu disse para ele: poxa, você está corretíssimo. Concordo com você em número, gênero e grau. Só que tem uma coisa, você está se esquecendo daquelas crianças, por exemplo, que morrem com menos de 1 ano de idade, ou os natimortos. Né? Qual é a referência que você está tendo para que essa pessoa possa nascer de novo, como você está colocando? E perceba como Jesus, nessa passagem, faz uma distinção bem clara. O que é nascido da carne é carne, nosso corpo físico. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Jesus está aí fazendo uma distinção muito grande do que é corpo físico e do que é Espírito. São coisas distintas, mas que se unem. Quando que se unem? Quando nascemos de novo. E aí Nicodemos, em dúvida, diz: mas como é que pode ser isso? E Jesus responde: se tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? E aí nós ficamos de encontro a uma das orientações, né, do nosso querido Mestre Jesus. Por que ele falava por parábolas? Justamente porque nós não tínhamos a condição, naquela época, de conseguir entender as coisas do Espírito. Por isso, Jesus sempre dizia: aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Será que ele não estaria então falando dos nossos olhos espirituais, dos nossos ouvidos espirituais? Porque da onde surgiu, né, a expressão entra num ouvido e sai no outro? É porque realmente nós ouvimos, mas não escutamos. Nós olhamos, mas não vemos. Então, Jesus trouxe para nós essa certeza, e nós trazemos essa certeza nessa homenagem que fazemos, por isso uma homenagem à vida. Porque a vida desses que se foram antes de nós, eles estão vivos. Eles apenas fizeram uma transição e chegará um momento onde reencarnarão. E nós reencontraremos, seja quando chegar a nossa hora e partimos para a parte espiritual e lá estarão, ou ao reencarnarem e aqui ainda estivermos. Né? Quantos bisavós receberam em seus braços seus bisnetos? Quem será esse bisneto?
né? Então, a espiritualidade nos traz provas disso incessantemente. E nós, nesse momento, nós vamos ler algumas mensagens, né? Lembrando aqui o trabalho da nossa querida Zuleika, são mensagens que ela separou, e eu vou ter aqui por que não, trazer coisas boas, né? Então nós vamos aqui, em homenagem a essa nossa querida irmã, que tanto nos abrilhanta com a sua capacidade de trazer para nós essa prece pelos desencarnados, como não trazendo essas mensagens. Nós vamos começar com uma mensagem de Joana de Ângeles. Eu vou ler essa mensagem toda e depois nós vamos dissecar os parágrafos. Vamos lá. Começa assim. Mesmo que transites num corpo jovem e harmonioso, nenhuma garantia possuis quanto à sua durabilidade. Se a madureza das forças já caracteriza a tua jornada, de menos tempo dispões, desde que encetaste a marcha. Caminhando com os passos exauridos da senitude, já defrontas o pórtico da imortalidade em triunfo, que a todos aguarda e recebe. Morrer é transformar-se molecularmente, abandonar o pesado envoltório material para movimentar-se em diferente faixa vibratória. A morte é apenas o passaporte para a vida. Aqui é um filho querido que te precede ou um irmão a quem te vinculas pela consanguinidade carnal que se transfere do corpo. Ali é um esposo afeiçoado que rompeu as barreiras da forma somática ou um genitor extremoso que foi conduzido à vida nova. Não te deixes atemorizar pela morte, nem a desconsidereis. Ante alguém querido que rumou para o país da sobrevivência, refugia-te na oração e mergulha o pensamento na confiança irrestrita em Deus. Colhido pela partida inesperada de um ser amado, não te revoltes, expelindo o ácido do desespero ou atirando espículos de blasfêmias injustificáveis com ambas atitudes, atormentando-te e mais afligindo aquele que necessita das tuas reservas de forças psíquicas e morais, a fim de renovar-se e prosseguir em paz. Todos que se encontram no corpo físico deixá-lo-ão, atravessando a aduana da morte na direção da imortalidade em plenitude de vida. Mensagem da nossa querida Joana de Ângeles, com o tema, o título Passaporte para a Vida Maior. Então vamos pensar direitinho, no que a Joana queria colocar para nós. Se nós observarmos os 3 primeiros parágrafos, ela está falando dos ciclos da vida. Juventude, madureza e a nossa querida velhice, que aqui ela coloca como senitude. Muito bem. Quando nós estamos aqui na fase jovem, uma das grandes características dessa juventude é a energia. Nós queremos correr, queremos pular, queremos trabalhar, queremos fazer tudo ao mesmo tempo. E, porém, não existe nenhuma garantia quanto à durabilidade. Qual é a única certeza que temos? A partir do momento do primeiro choro, nós somos retirados do ventre de nossa mãe e ali colocamos a primeira reclamação, vamos dizer assim, ainda apanhamos por conta disso e choramos. A partir desse momento, a única certeza absoluta que temos é que um dia a energia vital desse corpo físico vai cessar. Uns baixam sepultura, outros passarão pelo processo da cremação, seja lá qual for. Mas ninguém fica para a semente, como dizem os nossos irmãos mais experientes. Não temos essa certeza. Nós podemos estar muito bem num dia e no dia seguinte não estarmos mais aqui. Então eu preciso cuidar desse corpo jovem. Em toda e qualquer oportunidade que tivermos de conversar com os jovens, que possamos lembrá-los disso. Hoje
um corpo extremamente saudável, forte, com energia, mas amanhã não será assim. E a madureza das forças que caracteriza a jornada, de menos tempo dispões. Né? Eu procuro sempre me lembrar, preciso me lembrar disso. Eu sempre brinco que eu já tenho meio século e 5 anos. Se pensar dessa forma, né? Se nós colocarmos aí como ninguém fica para semente, e se eu imaginar um século, eu já passei da metade. Né? Então, nós temos menos caminho a percorrer do que o que já foi percorrido. Olha só. Né? E eu preciso continuar a marcha, jamais parar. Então, caminhando e chegando aos passos da chamada senitude, nós já defrontamos o pórtico da imortalidade, que a todos aguarda e recebe. Alguns irmãos conseguem, próximos do seu momento, visualizar entes queridos que já se foram antes de nós. Assim como a criança, que aos 7 anos, alguns desenvolvem o chamado amigo invisível, né? Está mais próximo da pátria espiritual do que a efetivação, vamos dizer assim, da sua atual reencarnação. Quem já está próximo desse pórtico também está mais próximo da espiritualidade do que da materialidade. O que nós carregamos? O que nós construímos? Quantas amizades desenvolvemos? Quantos pedidos de desculpas nós fizemos? Esses ciclos dos quais nós estamos vivendo, né? Algumas pessoas que aqui ouvirão essa nossa conversa estão na parte jovem, são maduros ou idosos. Vamos pensar no que nós adquirimos como virtude. Nós precisamos construir cada vez mais. Então, morrer é simplesmente uma transformação molecular. Aquele corpo físico, num determinado momento, deixa de existir. Muitas das vezes, uma pessoa com 2 metros de altura, musculatura perfeita, a partir do momento em que essa energia vital cessa, vai ficar dentro de uma caixa. Caixa essa limitada pelo tamanho do fêmur, que é o maior osso que existe no nosso corpo físico. Um corpo gigantesco se torna esqueleto. E vejam bem, né, por que estamos falando isso nesse momento? Porque todos nós vamos passar por isso. Então, o corpo físico de um rico, o corpo físico de um pobre, um corpo físico de uma pessoa branca, o corpo físico de uma pessoa de qualquer outra raça que possamos imaginar, o esqueleto é o mesmo. A caixa é a mesma. Né? Então, a morte nada mais é do que o passaporte para a vida, porque a verdadeira vida é a do espírito. Algo que nós precisamos sempre lembrar: nós não somos um corpo com espírito. Nós somos espírito, que de vez em quando recebe um corpo novo, emprestado, para poder vivenciar a sua vida, experimentar novas experiências, ter novos conhecimentos, resgatar, consertar. E aqui nós vamos percebendo, voltando aqui à mensagem, que naquele momento é um filho querido que nos precede, é um irmão que nós muito amamos, que se transfere do corpo, um esposo, uma esposa, né? Foi conduzido para essa vida que é a vida espiritual. Dói? Claro que dói. Vai continuar doendo? Provavelmente durante muito tempo. Passaremos pelo luto? Com certeza.
o espírito é muito frio porque diz que a morte não existe. O que não existe é isso. Nós somos seres humanos, como qualquer outra pessoa que conheçamos, de qualquer outra religião. Só existe uma diferença básica nesse sentimento. A dor é substituída pelo amor da saudade. A saudade é vivenciada de uma outra forma. É a saudade da lembrança de momentos bons. Tentando dar um exemplo, né? O meu pai já está na parte espiritual. Eu, particularmente, tinha uma ideia de que meu pai teria uma vida física muito maior. Ele veio a desencarnar com 79 anos, próximo de fazer aniversário, dos seus 80 anos. Meu pai carregava saco de cimento, gostava de fazer obra, não parava um minuto. Sempre muito produtivo. Não passa pela minha cabeça que ele não continue querendo ser produtivo. Como é que uma energia dessa simplesmente some? Não tem mais como nós, não é nem questão de aceitar, mas entender isso. Como é que, de novo, olha só, Deus é bom, Deus é justo e Deus é amoroso. Se torna um mantra para a nossa vida. Deus, sendo justo, jamais permitiria que uma pessoa operosa, um espírito operoso como esse, simplesmente interrompesse a sua trajetória. Então, nós não podemos temer a morte. Nós só temos medo daquilo que não conhecemos. E a partir do momento que a estudamos, que conhecemos essa tão temida figura, que já sabemos que não é mais aquele monstro com capuz e uma foice na mão, isso não existe. Porém, eu não posso desconsiderar a sua existência. Poderíamos pensar, Poxa, Leandro, como assim? O que Joana de Ângeles queria dizer nessa frase? Não te deixes atemorizar pela morte, nem a desconsidereis. Por que ela diz isso? Porque ela existe. A transição existe. Então, o período em que eu me encontro encarnado é importantíssimo. Então, eu preciso cuidar dos chamados esportes radicais. Eu estou arriscando a minha vida sempre. Mas também eu não vou me trancar no quarto. Não é isso que nós estamos falando. Eu preciso apenas dar valor a essa vida encarnada, sem desconsiderar que a morte existe. Ou seja, cuidar da saúde, ir ao médico quando necessário. O tratamento médico não invalida o espiritual. O tratamento espiritual não invalida o tratamento material. Então, se fosse assim, não seria criado a medicina. Não teríamos médicos. Para que médico? Eu fiquei doente, eu vou sentar ali e vou esperar morrer. Não, claro que não. Eu preciso lutar pela vida. Todo e qualquer instante que eu tenha, eu preciso lutar pela vida. Então, ante alguém querido que rumou para o país da sobrevivência, oração, pensamento positivo, confiança irrestrita em Deus. O que é essa confiança irrestrita em Deus? Por mais complicada que tenha sido o desencarne, falamos muito nas palestras, temos acidente, temos doenças graves, vários, e notícias do plano espiritual. Qual é a confiança irrestrita em Deus? Ninguém, por favor, guardem isso, ninguém é abandonado por Deus. Todos nós somos tratados, todos nós somos cuidados. Existe o livre-arbítrio. Eu posso não querer ajuda. É diferente. Os amigos espirituais chegam, sugiro aqui a leitura de Nosso Lar, sugiro a leitura dos livros da Patrícia, Violetas na Janela,
viver no mundo espiritual, casa do escritor. Então são relatos que lá nós vamos encontrar de pessoas que de repente não querem ajuda, mas continuam observadas, continuam sendo cuidadas mesmo sem saber, porque naquele momento, naquele milionésimo de segundo em que uma luz bate e que é feita uma oração a Deus, serão resgatados. As nossas orações daqui fortalecem esses espíritos, né? Então, quando somos escolhidos pela partida inesperada de um ser amado, não podemos nos revoltar. Não podemos ficar, por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Esse tipo, espículos de blasfêmias, atingem muito mais essa pessoa querida que se foi antes de nós do que a nós mesmos. Porque lá no plano espiritual, né, vamos imaginar que já estão cuidados, já saíram do chamado período de perturbação, já estão nas colônias, e lá, vendo a nossa revolta, vão ficar muito tristes, porque sabem que estamos sofrendo de forma não baseados na verdade espiritual, na verdade de Deus. Então, essas reservas de força psíquica e morais, para quê? Para que esses irmãos que lá estão possam prosseguir em paz. Alguns fazem orações para os desencarnados pedindo ajuda ou pedindo, me manda o número da Mega Sena, por favor. Né? Se fosse fácil assim, todos ganhariam 1 centavo. Né? Tem um filme muito interessante que acontece isso, né? Ele pega o trabalho de Deus e diz sim para todo mundo. Aí gera o caos, porque a loteria todo mundo ganhou, não ganhou nem 1 centavo cada um. Então, até o que pedimos, precisamos ter atenção, porque todos que se encontram no corpo físico deixá-lo-ão. Ninguém fica para semente. E sabendo que voltaremos, sempre vamos estar nessa roda viva das reencarnações enquanto houver necessidade. E não poderíamos deixar de falar do nosso querido Ramatiz no Evangelho à Luz do Cosmo, que nos diz o seguinte: o espírito do homem é indestrutível, porque foi criado da essência eterna e inalterável de Deus. Mas, embora esteja vinculado à consciência cósmica, é sempre uma consciência individual, que teve um princípio ou uma origem pessoal em certo espaço-tempo. Em consequência, houve uma época ou um momento em que o homem começou a ter a noção de existir, como a criança a ter noção de si e do meio que a cerca. O homem também define-se e individualiza-se no universo, figurando como entidade de importância e a caminho de desenvolver também o poder criativo, tanto quanto amplia a sua consciência. Sob exemplo semelhante, o espírito do homem um dia também iniciou a sua conscientização, individualizou-se sob o impulso de uma vibração centrípeta e finalmente se personalizou no seio da divindade. Em seguida, a consciência espiritual do homem, centro indestrutível da sua individualização, prossegue no incessante crescimento psíquico qualitativo e, ao mesmo tempo, panorâmico, a fim de abranger cada vez maior volume ou porção da própria mente universal. O processo é contínuo e inexorável, porque se exerce estimulado e disciplinado pelo princípio. O reino de Deus está no próprio homem.
Vamos tentar aqui entender bem isso aqui. Primeiro, o espírito do homem é indestrutível, porque foi criado da essência eterna. Tá? Então vamos lembrar, nós temos aí o espírito, nós temos o perispírito. O espírito criado simples e ignorante, né? Indestrutível. Se nós vamos renascer em Marte, essa forma que é o perispírito precisa ter a energia de lá, desse planeta que estaremos encarnando, reencarnando, e mais o chamado fluido cósmico universal, que é o mesmo para todos. Então nós aqui estamos no planeta Terra, temos o fluido cósmico universal e o fluido deste planeta. E nós estamos vinculados a uma consciência cósmica, que é sempre uma consciência individual que teve um princípio, uma origem. Então, eu fui criado num momento, vocês aqui que estão nos assistindo, cada um foi criado num momento e cada um tem uma trajetória que é diferente de um para o outro. Só que houve um momento, né? Então, lembrando, né? Reinos: vegetal, mineral, vegetal, animal e depois chegamos ao reino nominal. Quando nós estamos passando por essas transições, não temos essa consciência. Mas quando começamos essa individualização, que nós chegamos a esse momento de nos tornarmos seres humanos inteligentes, não temos mais só um instinto, nós temos o nosso poder de escolha. Vamos começando a traçar o nosso caminho. Então, essa noção de existir começa aquele processo nosso de identificação. Aonde eu quero chegar, por onde eu quero passar, quais são os caminhos, quais são as dificuldades. E nós, então, nos definimos e nos individualizamos no universo, figurando como uma entidade. Nós temos uma importância muito grande, um caminho a ser desenvolvido, um poder criativo que amplia a nossa consciência. As invenções, os descobrimentos, a medicina, a ciência, ciências humanas, ciências sociais, a importância da convivência. Hoje, a importância de entendermos essa questão da mídia social, né? Os programas que aí estão, que as pessoas, algumas, né, não conseguem mais viver sem. É uma coisa que precisamos também controlar. Então, sob um exemplo semelhante, o espírito do homem iniciou uma conscientização, uma vibração centrípeta, ou seja, para o centro. E esse centro nós identificamos o reino de Deus. Então, essa consciência espiritual, ela começa um crescimento qualitativo. Por que qualitativo? Porque eu começo a perceber que o que não é bom faz mal para as pessoas. Então, eu só vou ser feliz quando todos forem. O planeta só vai viver uma tranquilidade quando todos pensarem no outro. O meu direito termina quando o do outro começa. Eu preciso fazer para o outro o que eu gostaria que ele fizesse para mim. Quando nós chegarmos a esse momento, não terão mais pandemias, não teremos perdas abruptas de um ente querido. Né? Por que eu falo perda dessa forma? Porque ninguém é de ninguém. Na realidade, eu não estou perdendo ninguém. Até porque, né, eu não tenho posse de ninguém. Então, o nosso horizonte de conhecimento é sempre cada vez maior. Ele sempre cresce, sempre aumenta. E isso é contínuo e inexorável. O reino de Deus está no próprio homem. Então eu posso dizer hoje, com toda tranquilidade, por tudo que nós já aprendemos juntos,
que eu fui criado simples e ignorante, passei por todos os reinos, me individualizei, já tive sei lá quantas encarnações, fiz muita bobagem, já consertei algumas, preciso consertar muitas outras, já fiz muita coisa boa e tenho consequências dessas coisas boas. Uma delas estar aqui podendo conversar com vocês. E muitas outras farão. E mais, esse Deus que está presente dentro de mim me garante que um dia eu serei um Jesus. Um dia eu serei parte integrante da construção de um planeta. Cuidarei de uma humanidade. Cuidarei de bilhões de espíritos. Um dia serei um logos solar. Cuidarei de um sistema, um Cristo sistêmico. Eu serei isso. Olha como é que esse horizonte, né? Agora, olha a entrelinha do contrato. Para que eu chegue a essa conclusão, para que eu chegue a ser um Cristo sistêmico, eu tenho que, de uma vez por todas, estabelecer esse caminho agora. Se eu ainda não o fiz, eu preciso fazê-lo. Chegarei lá de qualquer forma? Sim, com certeza. Só levarei mais tempo. Quem determina esse processo contínuo e inexorável que aqui Ramatiz diz, sou eu, mais ninguém. Não existe jubilação, eu não serei jubilado nesse, eu apenas vou demorar mais tempo para me formar. Compreende? E o nosso querido Leon Denis nos traz essa mensagem belíssima. Ó homem, ó meu irmão, tem fé no teu destino, pois ele é grandioso. Nasceste com faculdades incultas, com aspirações ilimitadas, e a eternidade te é dada para desenvolveres umas e satisfazeres outras. Engrandecer-te de vida em vida, esclarecer-te pelo estudo, purificar-te pela dor. Adquirir uma ciência cada vez mais vasta, qualidades sempre mais nobres, eis o que te está reservado. Deus fez mais ainda em teu benefício, concedeu-te os meios de colaborares em sua obra imensa, de participares na lei do progresso sem limites, abrindo vias novas a teus semelhantes, elevando teus irmãos, atraindo-os a ti, iniciando-os nos esplendores do que é verdadeiro e belo e nas sublimes harmonias do universo. O que vês hoje, não perdurarás. O sopro do infinito varrerá para sempre a poeira desses mundos gastos, mas tu viverás sempre, prosseguindo a eterna jornada no seio de uma criação renovada incessantemente. Que serão, pois, para a tua alma purificada, engrandecida, as sombras, os cuidados da época presente. Acidentes efêmeros da viagem não deixarão em nossa memória senão tristes ou doces lembranças. Diante dos horizontes infinitos da imortalidade, os males do presente, as provas suportadas, serão como névoa, uma névoa fugaz no meio de um céu sereno. Isso está no livro O Porquê da Vida, do nosso querido Leon Denis. Vocês vejam a importância dessas palavras quando nós podemos pensar o seguinte: daqui a 5.000 anos, daqui a 1 milhão de anos, daqui a 500 reencarnações, quando talvez eu não precisarei mais reencarnar, o que será uma pandemia? O que será a perda de um ente querido? A dor continua nesse exato momento? Sim. Mas eu preciso dar o exato valor. Eu preciso dar a exata quantificação dessa dor. Ela está doendo hoje, mas
Eu preciso transformar essa dor em outra energia, não de revolta, mas de saudade, de amor, de certeza do reencontro. E essa certeza nós precisamos desenvolver, né, dentro de nós. Então, começa a chegar na nossa mente como seria essa relação do nosso ente querido para cá. Procure visualizar a imagem dessa pessoa que estamos homenageando hoje nesse momento e vamos imaginar que esse texto que eu vou ler agora é um pedido desse ente querido para nós. Olha só, vamos tentar imaginar dessa forma. Pense em mim. Se você me ama, não chore. Se você conhecesse o mistério insondável do céu onde me encontro, se você pudesse ver e sentir o que eu sinto e vejo nesses horizontes sem fim, e nessa luz que tudo alcança e penetra, você jamais choraria por mim. Estou agora absorvido ou absorvida pelo encanto de Deus, pelas suas expressões de infinita beleza. Em confronto com esta nova vida, as coisas do tempo passado são pequenas e insignificantes. Conservo ainda todo o meu afeto por você e uma ternura que jamais lhe pude, em verdade, revelar. Amamo-nos ternamente em vida, mas tudo era então muito fugaz e limitado. Vivo na serena expectativa de sua chegada, um dia, entre nós. Pense em mim assim, nas suas lutas. Pense nessa maravilhosa morada onde não existe a morte e onde, juntos, viveremos no enlevo mais puro e mais intenso, junto à fonte inesgotável da alegria e do amor. Se você verdadeiramente me ama, não chore por mim. Eu estou em paz. Ninguém morre enquanto permanece vivo no coração de alguém. Se abrisse nesse momento uma janela, uma porta e um portal se abrisse e nós pudéssemos ver esses nossos entes queridos, certamente a forma mais clara deles conversarem conosco seria dizer: tranquilize-se, eu estou vivo, eu estou viva. Fique tranquilo, fique tranquilo. Nós estamos vivos. Eu estou em paz. Eu estou em paz. Esse sentimento é fundamental nesse instante em que nós tentamos vivenciar as coisas espirituais. Tenhamos a certeza de que esses nossos entes queridos vivem, oram por nós. Então vamos devolver a eles essa oração. Nesse momento, né, durante a continuação aqui do nosso trabalho, nós vamos ter a cromoterapia, a geração das cores, o canto, né, o pensamento guiado. Vamos acompanhar a música, aqueles que quiserem cantar, cantem, porque a música é vibração. Cada nota musical equivale-se a uma cor. E essas cores vão clarear o nosso ambiente,
vão direcionar para esse nosso ente querido essas energias maravilhosas. Vai ajudar, ao mesmo tempo, a aquietar o nosso coração. Então vamos acompanhar, vamos vivenciar esse momento que, ao término, encerraremos o nosso trabalho, logicamente com uma prece. Então, vamos aproveitar esses momentos maravilhosos de música, de elevação espiritual que nos serão brindados nesse momento. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, peço que feche os olhos. Vamos relaxar. Sente-se confortavelmente, relaxando braços e pernas. Vamos relaxar os ombros, relaxando o pescoço, cabeça, relaxando completamente o corpo. Vamos respirar fundo e soltar o ar bem devagar. Isso. Mais uma vez, respirando bem fundo e soltando o ar bem devagar. Agora, quando for inspirar, imagine que uma grande nuvem de luz branca está entrando pelas suas narinas. Isso. Essa luz que vai invadindo todo o seu corpo, te alimentando de pura luz. Tratando e renovando suas energias. Sinta essa luz que te renova e purifica. Aceite essa luz. É o sopro cósmico te abençoando. Graças a Deus, Senhor. Obrigado por essa luz que me ilumina, que pulsa e me tranquiliza, me elevando, me iluminando. Essa luz que me transforma. Obrigado, Senhor. Agora, meus irmãos, imagine uma praia, um dia ensolarado, uma brisa suave em seu rosto. Sinta o frescor desse dia, o calor na sua pele. Perceba o toque dessa natureza abençoada.
Você está agora caminhando nessa praia. Sinta a areia com seus pés. Observe o mar, o céu, o horizonte. Vamos desfrutar da sagrada presença do Eu Sou. Sinta como é bom estar nessa presença. Agradeça. Vamos agora caminhar pertinho do mar. A água tocando seus pés, um toque suave, gostoso. Vamos continuar caminhando, sentindo esse mar. Essa água veio para te abençoar. Sinta que essa água está levando tudo o que você não precisa mais. Deposite nessa água os maus sentimentos, as lembranças ruins, o seu passado. Solte. Solte nessa água, sob seus pés, tudo aquilo que já passou. Abençoada é a sua vida. Veja o quanto você já caminhou até aqui. Se permita seguir. Solte. Isso. Amada presença do Eu Sou. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Perceba como é bom soltar. Deixe fluir para esse mar tudo o que já não é. Solte as amarras. É hora de seguir. Respire fundo. Agora, ao inspirar, você vai sentir que está inspirando tudo o que precisa construir. Amor, felicidade, serenidade, prosperidade, coragem, esperança, vontade, confiança, bondade, compaixão, plenitude, gratidão. Mais uma vez, inspirando, construindo tudo o que você precisa construir. Amor, felicidade, serenidade, prosperidade, coragem, esperança, vontade, confiança, bondade, compaixão, plenitude, gratidão. Agora, sentindo essa plenitude, você se torna um só com o universo, manifestando dentro de si o Pai. Caminhando ainda nessa praia, veja que ao longe há pessoas te observando. Perceba como se vestem de roupinha clara. Há uma luz reluzente em cada uma dessas pessoas. Elas parecem estar sorrindo para você. Sinta essa energia que lhe parece tão familiar. Continue caminhando. Alguns estão acenando para você. Você pode
acenar de volta. Se permita desfrutar da presença do Eu Sou. Sinta a plenitude no seu coração. E caminhando para mais perto dessas pessoas, está sentindo esse amor irradiando por todo o ambiente? Agradeça. Obrigado, Senhor, por eu ser quem eu sou. Obrigado, Senhor, por eu me aceitar. Obrigado, Senhor, por eu me permitir me perdoar. Hoje, eu percebo que não importa o meu passado. Eu fiz o melhor que eu podia. E agradeço por quem eu fui e permitir ser quem eu sou. Agora, observe. Veja que aquelas pessoas estão mais perto e estão sorrindo, estendendo as mãos para você. Como é boa essa presença. Graças a Deus. Esses seres, essa luz, essa presença são anjos. São os mensageiros de Deus que vieram para te abençoar e te dizer que está tudo bem. Isso, está tudo bem. Não se preocupe. Eles estão sempre com você. Esses mensageiros estão cuidando de você. E também cuidando dos seus amados, dos seus queridos que partiram para a verdadeira vida. Amado Pai, obrigado pela divina presença em meu coração. Obrigado, mensageiros, por estarem sempre comigo. Obrigado, meus amados, meus queridos, que retornaram para a casa do Pai. Eu amo vocês. E sei que estão sob os cuidados desses amados mensageiros. Eu ainda preciso ficar aqui por mais um tempo, caminhando, aprendendo, mas certo de que nos reencontraremos em breve. Até lá, meus queridos. Até lá. E muito obrigado por estar aqui comigo. Graças a Deus. Vamos respirar fundo. Vamos voltando aos poucos, sentindo onde você está, se sentindo muito bem com essa presença sagrada que veio até você, sentindo suas pernas, seus braços, sentindo as mãos, mexendo devagar todo o seu corpo. Isso. Vá voltando devagar. E agora, abra seus olhos. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Energia gerada, a felicidade de estarmos reencontrando essa tranquilidade em nossos corações, só temos a agradecer a Ramatiz, a esse ponto de luz que se forma em direção a esses nossos irmãos. E dessa forma, só nos cabe nesse momento o agradecimento. Nós vamos encerrar o nosso trabalho também com uma prece,
não poderia ser diferente, e agradecer ao alto esse momento tão maravilhoso nos nossos corações. Então convido a todos que fechem seus olhos, que elevem o seu pensamento para agradecermos. Obrigado, Senhor, obrigado, amigos espirituais, por esse momento tão maravilhoso de podermos agradecer a esses irmãos que foram antes de nós, por terem participado da nossa vida, por participarem das nossas vidas, agora no plano espiritual. Do nosso lado, da nossa parte, oramos sempre pelo seu refazimento, se assim se fizer necessário, que estejam sempre operosos no plano espiritual, muito trabalho, muita ocupação, muita realização. E agradecer a Deus, nosso Pai, por nos permitir conviver com esses irmãos, com essas irmãs que tanto amamos. Que possamos, tão logo assim se faça possível, nos reencontrarmos. Dessa forma, obrigado, Kardec, pelos ensinamentos codificados, Ramatiz, que nós possamos vivenciar cada vez mais esses ensinamentos. A Jesus, nosso querido mestre, irmão mais velho, nosso objetivo, nossa meta de crescimento espiritual. Obrigado. Mas sempre a Deus nosso Pai, o Criador, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A sua bênção, meu Pai, a sua permissão para encerrarmos mais essa prece em homenagem a esses nossos irmãos desencarnados. Fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Fiquem todos com Deus. Esperamos que tenhamos alcançado o nosso objetivo e que estejamos sempre juntos nessa mesma vibração. Fiquem com Deus.